noite. Muito boa noite. Estamos por aqui, quarta-feira. Oi, Aloísio. Ixi. Oi, boa noite. Olá, bem-vindo. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. Oh, eu que lhe agradeço. Eu que lhe agradeço a delicadeza em aceitar. Muito obrigada. Marlene, bem-vinda. Seu Ari, bem-vindo. O pessoal vai entrando aí. Bom Chiquinho, Bom, Flávia, Chiquinho, Luiz Fernando, Luiz Fernando. é, já me convidou para fazer uma live com ele também. Ai, que beleza. Olha, minha gente, eu vou fazer a leitura rapidamente, a prece de abertura. Aloísio vai se apresentar, como a gente faz sempre de praxe, rápido. Por que que eu tô falando rápido? Porque às 10 da noite o Aloísio tem um compromisso diário, que ele faz um estudo dos casos de Jerônimo Mendonça. Sim, Então, hoje nós vamos terminar às 21h50, para que ele não se atrase, porque é tudo compromisso, né, minha gente? Então, eu vou fazer uma leitura, a prece, e o papo é contigo, viu? Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Ah, sim. Noel, ontem, hoje e sempre, é psicografado por Marta Galego Tomás, são psicografias de Noel Rosa. Céu aberto. Todo homem chora com o tempo passa, sem saber por quê, e somente eu sei como a saudade dói longe de você. A lua passeia qual moça feiticeira, por um céu aberto, eu soluço e choro, quando de você não consigo estar perto. Vem aos braços meus, porque eu lhe quero bem. Vem para que possamos um dia também vagar juntinhos, qual lua faceira por um céu aberto. Que será a vida? Que será a vida quando um do outro estivermos perto? Que bonito, que é bonito. poético, né? É bem poético. E às vezes a gente tem a oportunidade de estar perto e joga fora por conta de não observar o tema da noite. É verdade. Então, eu agradeço a leitura, agradeço a poesia, porque depois a gente chora, talvez, as oportunidades que desperdiçamos. Sendo assim, todos muito bem-vindos. Peço a permissão para Jesus, nosso Mestre, para Deus Pai, misericordioso e bondoso, a espiritualidade amiga, que possamos dar início ao estudo dessa noite, que possamos ser tolerantes a todas as palavras que aqui forem ditas, sendo amparado e intuído, para que a caminhada se torne suave, leve e feliz. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vamos lá! Então vamos lá. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Aloísio Sônego. Eu faço parte desse perfil Reflexões Aloísio, onde a gente faz postagens pela manhã de Minutos de Sabedoria do Carlos Torres Pastorino. Faço uma leitura, né, gravada já. E eu solto pela manhã ou à noite, às vezes, dependendo do horário que está disponível. Mas toda manhã está sempre disponível. E todo dia, de segunda a sexta, às 10 da noite, nós fazemos a leitura e comentários do livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. E a ideia nossa é continuarmos com esse trabalho em cima das obras do Jerônimo Mendonça, quando terminar esse livro, né?
Então, nós recebemos o convite da Priscila para a gente falar sobre alguma coisa, né, um tema. E eu tenho falado sempre, né, que os temas assim estão um pouco recorrentes para mim. Paciência, tolerância, está vindo muito a calhar. Então, quando a Priscila falou comigo, eu falei, vou dar uma olhada em algum livro, alguma coisa assim. Eu peguei o Pensamento e Vida. Pensamento e Vida, comecei a olhar e de repente vai, por acaso, né, cheguei na mensagem Tolerância, que é a mensagem 25 desse livro. E muito bem explicado para nós, pela leitura de Emmanuel. Aliás, viu, Priscila, você fez umas colocações que me deixou assim muito pensativo quando você fez na postagem, né? Se já que Jesus tem tolerância para com a gente, o tipo de tolerância que nós temos em relação às pessoas é real ou é de superfície, né? Às vezes somos por conveniência, né? Exatamente. Eu fiquei bem reflexivo nas suas colocações ali, viu? Achei muito oportunas. Priscila, eu gostaria de fazer uma leitura mais ou menos de alguns parágrafos e a gente podia bater um papo. Por favor, para não ficar só eu falando, né? Vambora, porque nós estamos aqui, não, né? Então, tolerância. Vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. As peças de qualquer máquina suportam-se umas às outras para que surja essa ou aquela produção de benefícios determinados. Eu achei esse parágrafo poderosíssimo, poderosíssimo. Sim. Desculpa. Porque se você for pensar, né, vamos supor, as engrenagens de uma máquina, elas vão se atritando. Mas qual que é o objetivo principal, né? A produção do benefício que ela vai gerar. Então, aqueles atritos que elas vão se suportando umas às outras naquela situação, e a gente traz muito para a nossa vida. A gente suporta muitas situações, e até eu lembro que uma vez uma pessoa fez um comentário que a palavra suportar não é no sentido de aturar uma pessoa, seria no sentido de dar o suporte. Ah, que bacana. Dar a base, né? Então, se você pensar por lado assim, aí eu suporto tal pessoa, parece que você não aguenta mais, você não, né? Estou estourando quase. Não, mas se você pensar pelo outro lado de dar suporte, e essa situação de dar suporte, ela é ambígua, porque hoje eu posso dar o suporte para você, amanhã necessitar do seu suporte, para que a gente consiga caminhar. É mais ou menos assim que funciona o suportar. Aí ele vai continuar dizendo assim: todas as bênçãos da natureza constituem larga sequência de manifestações da abençoada virtude que inspira a verdadeira fraternidade. O objetivo principal, né, de tudo que acontece é estabelecermos essa fraternidade. E qual que é a maior fraternidade que a gente pode pensar? A fraternidade universal. De sermos todos irmãos. Não é uma situação de exclusivismo, de individualidade, mas de um coletivo. E esse, o momento que a gente vive, é de se pensar no coletivo. Não dá mais para pensarmos individualmente. Nós temos que pensar numa família universal. Porque as minhas atitudes aqui refletem no mundo. Nós somos todos interligados. Olha só aqui essa frase que eu te falei também, que eu achei muito importante. Tolerância, porém, não é conceito de superfície. Tá? Se a gente for pensar, é de base, não é de superfície. É uma coisa mais profunda. Olha onde ele vai também. Ó. É reflexo vivo da compreensão que nasce límpida na fonte da alma, plasmando, olha só o que vai plasmar agora, ó, a esperança, a paciência e o perdão com esquecimento de todo o mal. Então, a tolerância é aquela fonte límpida que, como se fosse brotasse da natureza, aquela fonte, e que vai plasmar o quê? A esperança, a paciência e o perdão, mas não é um perdão superficial, o perdão com esquecimento do mal. Então eu achei muito profundo o texto de Emmanuel nesse sentido, porque
a gente às vezes fala de tolerância, né? E não pega a essência. E como ele é claro na transparência que ele passa para nós, não é? Sim, e eu estava vendo, eu até fiz uma anotação aqui, né? Às vezes a gente fala muito assim, poxa, eu estou tolerando fulano, eu estou tolerando, mas às vezes a gente nem sabe, no sentido etimológico mesmo da palavra, o que seria tolerar, o que seria a tolerância. Aí eu coloquei, ó, disposição para admitir modos de pensar, de agir e de sentir diferentes do nosso. Porque é fácil eu tolerar o Aloísio quando ele pensa igual a mim, né? É fácil. E aí fica essa tolerância rasa, porque não tem esse exercício. Mas a partir do momento que a gente começa a se atritar como as peças de uma engrenagem, como é que fica isso? Para onde a gente E vai? outra, né? E essa questão, né, a tolerância que a gente estava colocando, não de verniz, mas de aprofundar, de aprofundamento, para que a gente possa realmente compreender que todos, né, uns precisamos da tolerância dos outros constantemente. Que nem uma pessoa colocou agora aí, que ela está precisando que a suportem, mas todos nós estamos nessa fase. E que bom que a gente tem esses momentos que a gente pode estar fazendo essas lives, assistindo, participando, fazendo, porque é onde a gente busca o nosso equilíbrio, a gente consegue dar uma serenada, né? Porque senão a gente entra nesse burburinho e vai dando aquela ansiedade, vai dar aquela angústia, a gente vai ficando desesperado. Verdade. E aí a gente pensa, né? Vai ser tão bacana da máquina, da engrenagem funcionando, aí a gente joga esse exemplo para dentro de casa. Às vezes a gente é tolerante. Aí você, não sei se você já ouviu isso, mas é comum ouvir isso em família. Ah, fulano, você é tão tolerante com os da rua, mas dentro de casa não é. Mas essa tolerância na rua, ela é superficial, ela é rasa. Sim, sim. É um protocolo. Porque se você for explodir com todo mundo... Oh, meu pai! E aí, para eu entrar nessa vibe da tolerância, eu fui lá para o Mansos e Pacíficos, né? Fui catar o Mansos e Pacífico e dar uma chacoalhada na mente. Enfim, vamos para piano, vamos para piano. É isso aí, olha só o que ele vai colocar também para nós. Aquilo que exatamente que você falou. Pedir para que os outros pensem com a nossa cabeça seria exigir que o mundo se adaptasse aos nossos caprichos, quando é a nossa obrigação adaptar-nos com dignidade ao mundo, dentro da firme disposição de ajudá-lo. Então, o mundo não tem que andar de acordo com a minha cabeça. O mundo não tem que andar de acordo com os meus pés, com os meus passos. Todo mundo, ó, tá tudo certinho. Então, todo mundo tem que pensar exatamente o que eu penso, falar o que eu falo, rezar a minha cartilha, aí tá beleza. Não, é o contrário. A gente tem que se adaptar ao mundo. A gente tem que trabalhar para o mundo com, isso que ele coloca, com dignidade, né? Sermos dignos de estar colaborando com a evolução do mundo, com a evolução do planeta, fazermos a nossa parte. Então, não querer que os outros, né? Ah, minha cartilha é assim, você tem que fazer desse jeito. Se não fizer desse jeito, cai fora. Não é assim, né? E o exemplo máximo de tolerância é de Jesus, né? Que a gente até vai falar no final da mensagem. Uma muito belíssima conclusão desse texto. E aí, quando a gente começa a ser tolerante na superfície, existe um outro detalhezinho que está falando alto, né? Que é o nosso orgulho. Porque a gente está sendo tolerante para fingir que está tudo bem, quando, na verdade,
nosso orgulho impede de perceber. É um desafio, Aloísio. Bota desafio. Você sabe que eu vou te falar uma coisa, né? Eu brinco sempre que eu gostaria de ser 24 horas por dia o que eu sou nas lives. O pessoal de casa fala, não, realmente, traz aquele Aloísio lá das lives. Porque nas lives, não que você põe uma máscara, uma persona, mas você entra em sintonia, você consegue estar um pouco mais em harmonia, com mais paciência, com mais tolerância. Só que no dia a dia e na vida é o difícil. A grande dificuldade é essa, da gente provas. Oi? Deu Voltou. uma É travadinha aí? difícil. Deu uma travadinha assim. Mas é difícil. Eu estava até conversando isso mais cedo. Porque a tolerância, as pessoas têm o hábito de, primeiro, não definir direito o significado da tolerância. E depois, por achar que tolerância é subserviência. São coisas diferentes. Eu posso ser tolerante com a sua maneira de agir, de pensar diferente de mim, mas não ser passivo. Não ser omisso. Sim. Né? Mesmo porque tem aquela passagem do Evangelho, ou seja, se eu falar sim, sim, não, não. Exato. Não podemos, por exemplo, a propósito de não expressar a nossa opinião, tolerar situações que talvez não sejam viáveis, né? Para nós ou para aqueles que quem convivemos, né? Sim. Temos sim. que falar corretamente, né? Sim, sim. Dando sequência aqui, ó. A providência divina reflete em toda parte a sábia e ativa. Deus não reclama da semente a produção imediata da espécie necessário à superação da marcha. Então vejam, ele coloca aqui o exemplo da natureza, tanto da semente, né? Que Deus não quer que a semente de repente já brote de imediato, já floreie, já dê frutos, e nem que o rio, né? O regato vai se integre rapidamente ao mar, vai dando tempo para que ele vai fazendo sua caminhada até que ele consiga integrar ao mar. E se a gente for até analisar, né, aquela questão do Rio Negro e os Solimões, quando eles se unem, né, até formar o Amazonas, quanto tempo ainda o rio eles vão juntos até que formaram um único rio, não é? Então, até naquela situação, o tempo é necessário para isso. Essa tolerância da natureza, porque não tem que dar saltos, tem que fazer o caminho. O processo ele faz parte da nossa evolução. Porque, mesmo nós, né, a caminho de uma evolução, não dá salto, a gente vai ter que ir caminhando gradativamente, conquistando a cada dia uma virtude e trabalhando nela. Isso que é importante. Sim, sim. Eu até coloquei aqui que eu continuar o dia a dia habitual como se nada se passasse parece demasiado passivo. Porque diante do mundo que a gente tem vivido, né? Hoje, por exemplo, tem horas que a gente fala, Senhor, o que está acontecendo, meu Deus? Aonde eu tô? Peraí, qual é essa estação? Porque eu me perdi. E aí você fala, não, mas eu tenho que ser tolerante porque é isso que o Evangelho me pede, é isso que ele me convoca. Eu tenho que ser manso, eu tenho que ser pacífico. É isso que o Evangelho nos convoca a todo momento. Mas, inevitavelmente, me vem, Aloísio, a figura de Jesus. Ele era tolerante, nós vamos falar dele no final, sim, mas ele era ativo
Sim, ativo. Acho que foi ontem até que eu comentei. Ele é o que ele nos orienta. Não foi bem recebido, não foi bem quisto, não tiveram tolerância com você, pegue suas sandálias, bata o pó e vá. sim. E esse bater o pó e ir é justamente o exercício individual da tolerância. É deixar para trás a diferença e seguir. Nossa, durante muitos anos eu não entendi, mas que história é essa de bater a sandália? Que é isso? Quando eu descobri, eu falei, olha isso, mas ele é demais mesmo, né? Cada vez que eu me deparo, eu falo, mas ele é demais da conta. E é importante também a gente pensar que a tolerância, não para. Oi? Travou? Ixi, travou bem. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Vocês estão me vendo, minha gente? Olá, Voltou. Oi, voltou. voltou? Voltou. Eu não sabia se eu tinha caído, se era você, o que tinha acontecido, fiquei perdido aqui. Não, foi você que caiu e você sumiu para mim aqui da lista. Não estava mais aparecendo. É estranho, né? É, Eu também, para mim você que sumiu, você continuou falando normal. eu continuei. Ah, que estranho. É, Bom, voltamos. Vamos lá. voltamos, vamos lá. Então, aqui, só para a gente continuar, né, da sequência, a gente estava falando do rio e também da semente, né? Aí ele vai fazer a comparação com a alma humana. Assim também, de alma para alma, é imperioso que não tenhamos qualquer atitude de violência. Olha só que interessante isso. E ele vai fazer algumas situações de violência. Por exemplo, a brutalidade do homem impulsivo e a irritação do enfermo deseducado, tanto quanto a garra do animal e o espinho na roseira, representam indícios naturais da condição evolutiva em que se encontram. Opor ódio ao ódio é operar a destruição. O autor de qualquer injúria invoca o mal para si mesmo. Em vista disso, o mal só é realmente mal para quem o pratica. Revidá-lo na base de inconsequência em que se expressa é assimilar-lhe o veneno. Então não é pela violência, não é pela força, não é pela gritaria, pela destemperança que a gente vai conseguir. O que é aquela frase que Jesus fala, né? Na mansidão possuirei as vossas almas, não é isso? Mais ou menos alguma coisa assim? Sim, é. E isso é tão profundo, porque quando você diz, né, de alma para alma, e olha, aí eu dei uma viajada aqui. Olha a tolerância da espiritualidade conosco. Porque a ruptura das nossas percepções, ela não acontece de maneira abrupta.
Percebam, a gente nasce, reencarna e vem ainda impregnado de muito contato com o plano espiritual. E isso vai acontecendo. Tanto é que muitas mães ficam apavoradas porque veem seus filhos conversando e se assustam. E olha a tolerância com a nossa incapacidade de perceber. Esse elo não é cortado e vai até os 7 anos. Olha Sim. que cuidado para que a gente se suporte, né? Para que a gente consiga caminhar. Obviamente que o intercâmbio ele permanece existindo, mas essa assimilação ela vem sendo desconectada de forma lenta. Isso é um exemplo belíssimo de tolerância com as nossas imperfeições. Sim. Mesmo porque você percebe que depois de uma certa fase, aí o espírito já se manifesta por si só. Então tudo aquilo que você via daquela criança frágil, doce, pequena, ele se transforma. Você fala, nossa, mas não era essa criança que eu... né? O que aconteceu com aquela criança, com aquela criancinha pequenininha que eu falava, né? A Marlene está colocando aí, meu filho ainda não caiu do céu. Isso é a fala da minha filha, porque ela me disse que ela caiu do céu, que ela foi jogada, ela e os irmãos, que Jesus olhou para ela e falou, tá na hora, vá, não tenha medo. Depois ela disse isso. Olha, é cada uma que eu escuto, mas você falou um negócio aqui, me desculpa, mas eu não posso perder o trocadilho, que a gente olha e fala, nossa, mas o que aconteceu com aquela criança? Agora tem uma criança. Tem algumas pessoas, alguns casais que olham e falam, meu Deus, o que aconteceu com aquela criança que eu casei? Agora olha a situação. É verdade. É que, na verdade, né, Priscila, a gente faz as imagens, nós projetamos as imagens dos outros segundo a nossa concepção. Então, quando a gente vai se relacionar com as pessoas, infelizmente, a gente não tem essa percepção clara e plena. Eu vou me relacionar com uma pessoa, com as suas dificuldades, com os seus percalços normais da vida, e não a imagem que eu projeto nela. Então, quando eu me decepciono com você, eu não estou me decepcionando exatamente com você, porque você é você. Eu estou me decepcionando com a imagem que eu projetei sobre você. Só que na situação das crianças já é diferente. Eles vêm com uma roupagem e depois eles vão apresentar para nós a verdadeira face deles, né, de espírito. Sim. Então é o momento que a gente vai conhecer realmente. E aí que surge talvez muitas das dificuldades, que às vezes fala assim, ah, nossa, virou um adolescente estranho, ou virou um adulto esquisito, algumas coisas assim, mas não é, é o espírito, dentro de um processo natural da sua evolução. E se ele veio junto com a gente, por uma razão existe, não veio por acaso. Não caiu do céu, não. Não, ludicamente, só ludicamente. É. Aí ele vai continuar dizendo assim, né? É imprescindível tratar a ignorância com carinho medicamentoso que dispensamos ao tratamento de uma chaga. Porquanto golpear a ferida sem caridade será o mesmo que converter a moléstia curável num aleijão sem remédio. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que está errando, que está fazendo um monte de situações que a gente entende que não está certo, que a gente não concorda, não se trata, tem que tratar essa ignorância com carinho medicamentoso. Como vamos supor, você fez um machucado, tá? Se você curar, tratar, fizer a asepsia direitinho, ele vai se sarar. Mas se você começar a cutucar, o que vai acontecer? Você vai criar uma sequela e até virar uma aleijão, como ele está dizendo aqui no texto, né? Então é importante ter esse cuidado, esse carinho medicamentoso na situação inerente àquele problema daquela ignorância. Porque, na verdade, né, todos nós somos
literalmente falando, não na expressão chula, Sim. ignorantes. Sim. E a gente não erra deliberadamente. A gente erra porque não aprendeu. Porque quando a gente aprende a lição, a gente não erra mais. É verdade. Então faz parte do nosso processo. Então a gente tem que pensar que as pessoas, quando estão agindo de uma forma que nós não concordamos com a atitude delas, a gente tem que pensar que eles estão no processo de aprendizagem. E se a gente já consegue enxergar diferente, que bom para nós. A gente já consegue ver além do que ele está vendo. Não que nós somos superiores a ele. Porque amanhã depois nós podemos tropeçar nos mesmos erros que nós condenamos. Como o André Luiz costumeiramente fala. Raramente, né, as pessoas de moral rigoristas não caem nos erros que condenam. É muito... E esse negócio da moral rigorista é tão cruel, porque a gente vem vendo ao longo dos séculos que isso está cada vez mais em desuso, porque cuidar da moral alheia virou praticamente uma obrigação da sociedade, ao invés de aprimorar os nossos compromissos morais, as nossas responsabilidades. Eu outro dia estava falando sobre isso com um amigo e eu disse para ele, não, mas nós temos responsabilidade social. Nós temos. Vivemos em sociedade e temos responsabilidade social. Não, não temos. Isso é culpa exclusiva do governo. Não. Eu conto ou você conta, né? Porque se somos irmãos em Cristo, se professamos que a felicidade não é deste mundo e que eu devo ser caridoso com o próximo, isso automaticamente me compromete a ser solidário, ter a minha responsabilidade social despertada. Como você falou muito bem, já não tem mais tempo de eu pensar só em mim. Já não é, isso foi. Talvez na época dos bárbaros, pensar individual para se proteger, mas agora é ampliar a visão. É ser tolerante e não omisso. Não podemos confundir, eu reforço tanto isso, sabe? Ser tolerantes, mas não sermos omissos, com tantos aí. Porque é fácil dizer, mas eu sou tolerante com a fome. Não dá, né? Não vamos confundir o significado das palavras. Sim. Precisa realmente muito cuidado. Não dá para misturar, realmente. Tolerância e omissão, né? Quando você tem que agir, você tem que agir. Sim. Agora, tolerar situações que não competem a você especificamente, como, por exemplo, tem situações que a gente pode e deve fazer o que compete a gente fazer. Agora, o que não está na nossa alçada, Sim. Né? O que eu posso fazer? Eu lembro até que teve uma vez que um comentário assim muito superficial, mas eu fazia um curso e tinha um pessoal que fazia umas atribuições, e eles estavam dizendo assim, eles falam assim, que quando a briga de cachorro pequeno, eu entro lá. Agora, quando a briga de cachorro grande, aí não é comigo, é com o meu superior. Entendeu? Ele vai até um certo limite, a atitude dele. Porque dali para frente não é responsabilidade dele, é uma outra pessoa. Então, o que está no nosso alcance fazer, compete a gente fazer sim. Agora, o que não compete a gente só pode fazer o quê? Orar para que aquela pessoa tome a melhor decisão. Exatamente, exatamente. E aí ele vai continuar dizendo assim, ó, dessa parte do medicamento e da chaga, né? A tolerância por esse motivo é, acima de tudo, completo esquecimento de todo o mal com serviço incessante do bem. É bater a sandália, minha gente. Esquecimento do mal em serviço do bem. É bater a sandália e deixa cada um com seu cada qual. Sim. Aí ele vai continuar dizendo também: quem com os lábios repete palavras de perdão
de maneira constante, demonstra acalentar volúpia da mágoa com que se acomoda perdendo tempo. Então, esse perdão, na verdade, ele tem que ser do coração, ele tem que ser sincero, não apenas da palavra, da boca. Eu te perdoo, tá, Priscila? Mas ó, não quero nem te ver, nunca mais quero te ver. Tem que ser do coração, porque o perdão faz bem pra gente, não faz bem pro outro. Sim. Se você perdoa o outro, você já esqueceu aquilo. Não, esquecer é que a gente fala, você não consegue esquecer uma ofensa, porque você não tem amnésia. Mas não vai trazer o peso que aquele te representou no passado. E é chato. Você não muda o fato. É chato, né? Eu costumo brincar aqui, as meninas falam família Cefá, que os meninos falam também. Eu costumo brincar. Quantas vezes você convidou Jesus ou seu espírito protetor para tomar café? Quantas vezes? Hoje, né? Plena quarta-feira, você tirou ele para tomar café quantas vezes? Aí vai falar, mas como assim? Bater um papo com ele, oh meu Deus, eu não estou bem, eu estou te entregando meus problemas, Jesus me aconselha. Às vezes não faz, mas quantas vezes aquele vizinho que te apurrinhou de manhã cedo, você tirou ele para tomar café? Às vezes o dia inteiro. Direto. Tomou café. Toma café, almoça, janta. Dorme, toma banho. Dorme com ele. Toma banho. Olha, mas olha, parece uma bobagem, mas é. Até as pessoas que a gente ama. E aí vai falar, pô, não amo Jesus? Ama Jesus, mas se você está com dificuldade de colocá-lo assim, materialmente falando, a pessoa que você ama, quantas vezes você tomou um café com ela? Ah, mas quem eu amo muito está lá do outro lado, está morando na Europa. Beleza, mas quantas vezes você pensou nos bons momentos que você viveu? Mas não, você está agarrado naquele TTT que não vai te levar a nada, nada. Dá uma gastura. E aí você fica remoendo, né? Dá uma gastura danada. Eu, como boa mineira, vou convidar para comer um torresmo. Ah, Senhor, que saudade. Que cidade que você é, Priscila? Eu sou de Juiz de Fora. Hoje estou no Rio. Ah, Juiz de Fora. Estou no Rio de Janeiro já tem uns bons anos, mas sou de Juiz de Fora e... Ah, só de pensar no torresmo, meu Deus do céu. Que vontade. Eu tenho bastante amigos em Minas, Eu adoro Minas Gerais também. Aí ele vai dizer assim, ó, perdoar é olvidar a sombra, né? Esquecer a sombra buscando a luz. Não é dobrar os joelhos ou escalar galerias de superioridade mentirosa, né? Teatralizando os impulsos do coração, mas sim persistir no trabalho renovador, criando bem e harmonia, pelos os quais aqueles que nos entendam, de pronto, nos observem em diversa interpretação, compreendendo-nos o idioma inarticulado do exemplo. Então, olha, perdoar não é esquecer a sombra e buscar a luz. E também não é fazer um teatro, né? Dobrar os joelhos ou escalar galerias. Ah, eu sou um ser superior, eu estou te perdoando porque eu já consegui a minha elevação espiritual. Não, isso aí essa parte teatral não significa nada. Porque a gente não consegue ficar criando esses factoides que não fazem parte da nossa realidade. Não, e não faz mesmo. E aí você fala, eu desculpei. E tá fazendo o bolo, tá lá pensando, ah, mas por que falou assim comigo? Aí alguém fala assim, ah, fulano, nem lembro mais daquele assunto, isso nem passa pela minha cabeça. Aí fala, vamos sair para jantar? Quem vai? Ah, a Priscila vai. Não vou, não. Não, gente. É complicado. Não dá para realmente, não dá para fazer teatro mesmo. Não dá. E aí, né? Ele vem com a frase marcante desse texto, que é o que a gente falou, né? Oferece-nos o Cristo, o modelo de tolerância ideal. Em regressando do túmulo ao encontro dos aprendizes desapontados, longe de reportar-se a deserção de Pedro
ou a fraqueza de Judas, para dizer com a boca que o desculpava, refere-se ao serviço da redenção, induzindo-os a recomeçar o apostolado do bem eterno. Olha que lição de Jesus, né? Passou por tudo aquilo, foi traído, foi negado, foi abandonado. O único que ficou com ele foi João, né? E, no entanto, quando ele voltou, ele não veio dar lição de moral em ninguém. Ele acolheu-os e pediu para que seguisse os seus ensinamentos. É lindo demais. É lindo demais. E, se você me permite, eu trago um exemplo também que permeia sempre a minha mente. Eu tenho um encantamento muito grande pela vida de Maria. E ela é um exemplo de abnegação, de tolerância, de perdão absoluto, sobretudo ao resgatar do Vale dos Suicidas Judas. Sim. Ali nos convida a refletir nas mais comezinhas atitudes que a gente tem. Porque a gente joga no máximo, né? Um pai, uma mãe. Ah, mas espera aí, isso é um espírito de luz. Somos todos feitos imagem e semelhança do Criador. Podemos chegar à perfeição. Então, precisamos nos espelhar em espíritos de luz. Ainda sabendo que somos perfectíveis, né? Mas o exemplo de Maria, para mim, é tão avassalador, sabe? Que sempre que eu falo, que sempre que eu lembro, eu dou uma engasgada. Não, quando você falou agora de Judas, me emocionou realmente. Essa passagem, ela é muito tocante, né? Ela é muito tocante. Muito. Não dá pra gente... A gente não consegue traduzir em palavras o sentimento que isso representa. Sim. E ele, né? Ele com ele. Ele, quando diz a ela, mas quem és tu? Com uma fala tão doce, sabendo quem eu sou. E aí ele se permite ser tolerante com o próprio erro. E aceita o perdão, né? Porque para a gente se sentir liberto também, a gente tem que aceitar o perdão que estão nos oferecendo. Sim. Eu acho isso tão poderoso, Aloísio, mas tão poderoso, sabe? Eu fico com uma trava aqui, assim, porque realmente emociona, sinceramente. Enfim. E no último parágrafo, depois dessa emocionante narrativa sua que nos tocou profundamente, tolerar é refletir o entendimento fraterno e o perdão será sempre profilaxia segura, garantindo, onde estiver, saúde e paz, renovação e segurança. É uma oração. Eu acho que agora eu consegui aprender um pouquinho mais de tolerância, né? Meu Deus, isso é uma oração, né? Olha... Com certeza, viu? E eu preciso aprender tanto, tanto. Senhor, mas diariamente eu sou convidada. Priscila, você está estudando, Priscila? Então toma aqui esse teste, surpresa. Priscila, mas você não tem fulano como exemplo? Toma aqui seu testinho surpresa. Essa está valendo 10 pontos. Olha, Senhor. É tanto precisa melhorar que eu tomo. Mas a gente vai assim, de lição em lição, né? Vai caminhando, a gente vai aprendendo. E eu falei assim que esses temas, tolerância e paciência, já estão sendo recorrentes para mim há um certo tempo.
E a Flavinha até falou na live hoje, né? A gente não pode fugir da raia. Quando a coisa vem demais, não é para ninguém, é para gente. E se você está participando comigo, também não é por acaso. Muito obrigada pela parte que me toca. E para todo mundo que está aí na live, né? Mas, ó, casadinha, a tolerância e a paciência, com laço de fita imenso e aquelas setas em neon. Priscila, Priscila, Priscila. Então, quando você propôs... E eu também, né? Ó, joga aqui para baixo também. Quando você propôs o tema, eu falei, Senhor, já estou entendendo. De novo, vamos lá, eu estou entendendo. E hoje, especialmente hoje, quarta-feira, foi um dia de convite à tolerância, à paciência e à resignação, sabe? Então, eu tenho que muito lhe agradecer, porque não acelerando o processo, mas eu sei por causa da hora, a sua disponibilidade de maneira muito carinhosa está falando aqui com a gente. Muito obrigada. Priscila, eu que agradeço, de coração mesmo. Tendo a oportunidade, se precisar, a gente está sempre à disposição. Muito obrigada. Isso faz bem para a gente. Muito obrigada, né? Mesmo, assim, foi um papo muito, apesar de ser um tema bem sério, e é um tema bem sério, não desmerecendo os demais, mas sim é um tema sério, pelo menos para mim, veio de uma maneira leve e muito agradável, mesmo. Que bom. Fico feliz. Por mim, por você e por todos nós que estamos aqui, né? Eu quero agradecer a todos que estão, que chegaram, que passaram, os que porventura forem assistir mais tarde. Normalmente a gente termina às 10, mas nós vamos terminar 10 minutos mais cedo por conta da live que a Aloísio tem daqui a pouco. Então fica aí o convite para aqueles que aqui estão embarcarem nesse papo, nesse estudo belíssimo de daqui a pouco. Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça. Exatamente. Aqueles que não conheciam o Cefac, sejam muito bem-vindos. Aproxeguem-se, fiquem por aqui. A gente papeia cada segunda, quarta e quinta. Sempre um papo interessante. E eu vou deixar você fazer suas considerações e a prece de encerramento, para você não sair no atropelo. Tá certo. Amigos, eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Priscila pelo convite, a presença de cada um de vocês que esteve aqui com a gente, que vai chegar depois também. Foi uma alegria muito grande poder participar desse bate-papo. E gratidão pela tolerância de cada um de vocês em nos ouvir. E estejam sempre conosco. É muito importante, esses momentos fazem bem para nós e para todos vocês, com certeza. E nós temos só a agradecer à espiritualidade maior, rogando a Jesus, nosso Divino Mestre, que continue tendo tolerância para com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, que Ele possa nos dar uma noite de paz, de harmonia, de tranquilidade, e que as energias que envolvem este ambiente possa abrandar o coração daqueles que estiverem passando por alguma dificuldade nesse momento, na certeza de que o Mestre está no leme de nossas vidas e que Ele não nos abandona. Muita paz, muita luz e que a gente possa nos encontrar numa outra oportunidade, se Deus permitir. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Iremos sim nos encontrar em breve. Muito em breve. Tá bom? Um beijo. Bom papo. Daqui a pouco eu tô pulando lá também. Fique com Deus. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Até mais. Marley me perguntou sobre o tema de Maria, né? Vamos fazer sim, tá bom, Marley? Um beijo, queridos. Fiquem com Deus. Até muito breve. Até amanhã, na verdade. Amanhã a gente tem papo aqui de novo.